Gente, vamos lá? Vou responder aqui a pergunta que eu fiz no Stories ontem. Quais são os sinais precoces mais importantes? Os mais importantes do transtorno do espectro do autismo. Eu reparei que a maioria das pessoas colocaram que o sinal mais importante é o atraso de fala. Outras falaram aqui de pouca interação durante a amamentação, insensibilidade à dor, até ausência de ansiedade de separação aos 9 meses. Muito interessante. Legal, isso pode refletir o autismo sim. Por quê? Porque aos 9 meses as crianças elas já têm preferência às pessoas que estão dentro do seu convívio familiar. Por isso que é muito comum a criança se dar bem com você desde o nascimento, aí aos 9, 10 meses ela começa a te estranhar. Aí a mãe até fala assim, nossa, mas ele gostava tanto de você, adorava, sempre vinha aqui com felicidade, porque ele já começa a ter preferência, ele já começa a reconhecer as pessoas do seu convívio e estranhar outras pessoas. Então, realmente, isso pode refletir o autismo. Só que existem 2 sinais mais importantes quando a gente pensa em precocidade. É claro, se você pegar estatisticamente, a maioria das crianças com suspeita de autismo que chega aqui no consultório vão chegar com atraso de fala. Ah, não está falando direito, está falando pouquinhas palavras para determinada faixa etária. Só que tem 2 sinais que se você identificar, opa, alguma coisa ela tem. Você tem que pensar imediatamente nessa possibilidade diagnóstica. Quais são esses sinais, Daniel? Vou colocar até aqui embaixo se você quiser anotar depois. Primeiro, um déficit na atenção compartilhada. Por quê? Porque a criança, aos 9 meses, ela já tem que estar compartilhando a atenção, apontando o avião lá em cima para o pai ver junto com ela, dividindo a atenção ao que ela está vendo, mostrando o brinquedo, olhando para a reação dos seus pais quando alguma coisa cai. Acredita-se que 80% das crianças, aos 11 meses, já estão compartilhando a atenção. Então não está compartilhando a atenção, não está deixando outra criança participar e interferir na sua brincadeira, tem que pensar fortemente nessa possibilidade diagnóstica. E o segundo sinal precoce mais importante é a dificuldade na comunicação não verbal por gestos. Sejam gestos motores, sejam gestos de orientação social. Como assim? A criança ela entra aqui no meu consultório, muitas vezes ela nem olha para mim. Parece que eu nem existo, ela já olha para os objetos. Por quê? Porque ela não se orienta pelo social. Ela se orienta pelos objetos e vai seguindo os objetos, porque existe essa característica muito clássica dentro do espectro do autismo. Atraso de fala é mais frequente? Sim. Só que atraso de fala pode estar presente em outras condições. Agora, déficit na atenção compartilhada ou ausência da atenção compartilhada e dificuldade na comunicação não verbal por gestos, motores, visuais e de orientação social, aí você vai pensar nisso. Essa criança tem que ser investigada imediatamente. E não precisa só o neurologista e o psiquiatra infantil reconhecer, precisa deles. As pessoas que estão na UBS, os enfermeiros, os médicos, a pessoa que está lá atendendo na emergência pediátrica, qualquer pessoa, cuidador, professor, reconheceu essas características, identificou que existe esse prejuízo, tem que mandar imediatamente para uma investigação. Por quê? Porque a gente lembra que a intervenção precoce ela muda a perspectiva de vida da criança. O tratamento precoce melhora o QI da criança com autismo, melhora os repertórios da criança com autismo, melhorando, claro, a interação social. Mas esses 2 sinais, se você comparar com todos os outros que estão presentes também, são os mais importantes, tem que pensar nessa possibilidade. Tudo bem? Fica o aprendizado. Grande abraço, até o próximo vídeo.